em relação a este livro, eu entendo que a literatura, acho que é fácil aderir a uma definição de literatura que foi proposta por um crítico canadiano chamado Northrop Frye. Dizia ele que a literatura é uma espécie os livros são uma espécie de escrituras seculares, ou seja, uma espécie de Bíblia secular. E eu sempre me interessei por isso, por ir procurar nessas escrituras seculares, saber o que é isto, procurar uma ajuda para saber o que é isto de estar vivo, como a gente costuma dizer. Há aquela frase do Manuel da Fonseca que diz: isto de estar vivo ainda um dia acaba mal. Eu acho que o Luís Pacheco escolheu essa frase para a epígrafe da comunidade, acho eu. E sempre procurei essa ajuda nas escrituras seculares de autores cuja prosa é risonha. Porque das várias definições que é possível avançar para definir o humor ou o riso, eu acho que uma das melhores é que o riso, o humor, é uma frustração. Isso é claro, não é? Nós só nos rimos quando estamos por causa de uma frustração. Nós rimos porque aquilo que estamos à espera que aconteça não acontece. Normalmente é isso que faz com que as pessoas se riam. É estarem à espera, terem uma expectativa e essa expectativa ser frustrada. E, portanto, o riso é isso, é uma frustração que redime frustrações. É curioso porque quando nos rimos, por exemplo, da morte, parece que somos maiores do que a morte, sendo que é provavelmente das maiores frustrações que a gente tem. E, portanto, além disso, o riso é uma forma de retirar prazer de uma frustração. E retirar prazer de uma frustração, além de ser uma coisa altamente humana, é bastante perversa. E eu tenho muito apreço pela perversão. E, portanto, dito isto, eu queria falar sobre a escritura que hoje nos trouxe aqui. E o que eu queria começar por dizer é que esta escritura secular é especialmente sacrílega. Porque, basicamente, há um velho nesta história. Há um velho. E há um grupo de bandidos perigosos que lhe querem ficar com o dinheiro. E um grupo de familiares amantíssimos que lhe querem ficar com o dinheiro. É uma história de bandidos em que os bandidos falam a bandido. Portanto, os meliantes falam um português de meliante. E o próprio narrador, quando está a descrevê-los, é gingão, como eles. O narrador passa a falar português de meliante quando se refere aos meliantes. E isso é curioso porque, ao contrário do que acontece nas escrituras sagradas, por exemplo, o cronista bíblico não começa a falar a bandido quando diz que o Caim matou o Abel. Não, isso não acontece. Mas este narrador é perverso a esse ponto. E, portanto, o vocabulário desta súcia, que está presente neste livro, e mesmo o vocabulário do narrador, quando se refere à súcia, é surpreendente. Porquê? A erudição do Mário de Carvalho não é surpreendente para quem conheça qualquer dos seus livros. Mas eu sinceramente, fiquei surpreendido que Mário de Carvalho fosse erudito. Como é que eu... Em chunguice. A vastidão do vocabulário chunga de Mário de Carvalho é avassaladora. O modo como o narrador e como o autor do livro põe os bandidos a falar em português de bandido é muito surpreendente e faz-nos pensar onde é que o autor aprendeu. Porque a gente percebe onde é que se vai buscar a outro tipo de erudição. Agora, esta é difícil encontrar um livro onde se possa ir descobri-la. E, portanto, o que acontece aqui é que os bandidos pensam a bandido e falam a bandido e têm opiniões de bandido sobre o que é isto de estar vivo. E é por isso que isto é sacrílego, porque é uma ajuda para percebermos o que é isto de estar vivo que nos é dada por bandidos. Eles refletem sobre todos os grandes temas, por exemplo, sobre a vida, na página 72, um dos bandidos diz o seguinte: uma pessoa não pode pensar demasiado no futuro, até porque o futuro também não merecia. Sobre o trabalho, na página 77, há um bandido que diz o seguinte sobre o seu ofício: sacar o cobre das instalações elétricas, parece que é um negócio muito lucrativo, e na minha zona no outro dia fizeram isso e eu fiquei sem luz durante vários dias. Sacar o cobre das instalações elétricas tendia a ser muito lucrativo e saudável, tudo ao ar livre. Eu aprecio imenso que um bandido tenha
possa tirar algum tempo do seu dia para pensar um pouco sobre a sua profissão e ver, realmente é uma coisa que se pode fazer ao ar livre. Isto é um ofício saudável que eu escolhi. Sobre a religião, na página 92, há um dos bandidos cuja mãe... Na página 97, aliás, há um dos bandidos cuja mãe é muito religiosa e frequenta uma igreja, uma daquelas pequenas e médias igrejas, em que se paga o dízimo e ela avisa o filho de que é preciso pagar o dízimo porque é igual para toda a gente. Tanto o pobre paga 1/10 e o milionário também paga 1/10. E diz o bandido com muita razão sobre a religião. Oh mãe, não há milionários nesta igreja. Esta é especializada em pobres. Os ricos vão para a outra. E ainda, sobre política, na página 106, os bandidos, enquanto estão a congeminar um roubo, veem passar uma caravana de campanha eleitoral e viram-se e dizem: aquela malta não quer é trabalhar. Poleiro, completou Bartolo. Querem todos é poleiro. Isso, para termos uma noção mais profunda da linguagem destes bandidos, eu queria só ler-vos um pequeno excerto. É uma parte em que os bandidos já decidiram como é que vão armar o golpe ao velho. Um dos bandidos vai fingir que fez fortuna no Luxemburgo e volta. Só que, entretanto, um grande amigo do velho, que era juiz, morre. E eles pretendem aproveitar isso. Dizer, afinal, tu és um sobrinho do juiz. E em vez de vires de Luxemburgo, vens de Paris. E eles estão a discutir esse projeto nesta altura. Mal, diz o que tem de fingir. Era Paris ou Luxemburgo? Sobrinho do juiz, respondeu a Abreu. É mais Paris. Epá, mas repara, eu já estava mentalizado para o Luxemburgo. Tinha a lenga-lenga toda embalada para o Luxemburgo e agora, na véspera, mudar tudo é pouco profissional. Cíntia ajudou à festa. Além disso, aos juízes chama-se mortíssimo. Era preciso estar sempre a dizer o mortíssimo juiz para aqui, o mortíssimo juiz para ali. Não é mortíssimo, é muitíssimo. Muitíssimo juiz. Carrega-se, por assim dizer, no muito, que é para toda a gente perceber que aquele juiz é mesmo a sério, pá. Cíntia não se convencia. Encolheu os ombros, com um desdém indiferente. Eu cá sempre ouvi dizer mortíssimo. E diz-lhe o outro meliante, que já tinha experiência de estadas na cadeia. E quem é que já foi julgado e esteve ali horas a ouvir os rapapés de muitíssimo para aqui, muitíssimo para ali? Foste tu! Foste tu! Este é um debate que os bandidos têm a propósito do plano e de se chamar mortíssimo ou muitíssimo a um juiz. Dito isto, eu queria que voltássemos ao início do livro, porque o livro tem duas epígrafes. Tem uma primeira epígrafe do Gil Vicente, que é tirada do auto do velho da Horta, que é também um auto em que há, por acaso lá, o velho não é seduzido, como aqui. Aqui ambos os grupos querem tentar seduzir o velho para lhe tirar o dinheiro. No auto do velho da Horta, o velho é que tenta seduzir. E depois há uma outra epígrafe mais obscura do Zola, que diz: a forma, eis o grande crime. E esta epígrafe é, como disse, mais obscura. Felizmente, eu sou bastante versado em Zola, porque esta epígrafe é de um prefácio que o Zola escreveu para um livro dele. Eu sou especialmente versado em prefácios de Zola. É o prefácio de... com algum custo, eu descobri isto na internet. É o prefácio de um livro chamado L'Assommoir, 1877. E a frase completa, a forma é o grande crime, está no seguinte texto do Zola. É o prefácio a esse tal livro que tinha sido mal recebido pela crítica. O meu crime é ter tido a curiosidade literária de reunir e verter num molde muito trabalhado a língua do povo. A forma, eis o grande crime, diz ele. No entanto, existem dicionários desta língua, os académicos estudam-na, desfrutam da sua frescura, do imprevisto e da força das suas imagens. É um regalo para gramáticos curiosos. Não importa, ninguém percebeu que a minha vontade era fazer um trabalho puramente filológico, que acredito ser de grande interesse histórico e social. A forma, eis o grande crime dele, tinha sido ir procurar a forma, a linguagem do povo. E, portanto, o que acontece aqui é exatamente isso. Nós aqui desfrutamos da frescura dessa língua, do imprevisto e da força das suas imagens. E, portanto, este é um livro em que há um grupo de... O livro conta a história de uns bandidos que estão a cometer um crime
E quem conta a história é um autor que está também a cometer um crime literário. E deste grupo de delinquentes, o mais bem-sucedido é o autor. E, portanto, se eu quiser resumir a intervenção que vim aqui hoje fazer, é Mário de Carvalho é um criminoso extremamente competente. Boa noite. Eu trago um papel. Advirto desde já que são 3 páginas, 6.200 caracteres. Isto porque eu próprio tenho muita relutância em ouvir ler textos, de maneira que ficam já avisados de que não é muito longo e peço, portanto, a vossa paciência. Nestes 30 anos de vida literária, eu já falei muito mais do que escrevi. A verdade é que, sem grandes dotes de orador, acabo por ser posto sempre em circunstâncias, não raro por culpa minha, que me obrigam a falar. Por alguma razão que me escapa e que eu não compartilho, há pessoas que gostam de ouvir a voz dos escritores, provavelmente julgando que ouvi-los dispensa de lê-los e que meia dúzia de palavras aladas substitui com vantagem dezenas de páginas que sempre serão menos ligeiras. Desta vez optei por escrever o texto porque sei, também por experiência própria, que às vezes a improvisação dá resultados ínvios. Em primeiro lugar, como é cabido, umas palavras de agradecimento para a Bárbara Bolhosa e a sua determinação e profissionalismo, para o traço mágico da Vera Tavares, para a atenção beneditina da Inês Hugon, que está aqui, e bem assim para toda a equipa da Tinta da China, que preparou sem falhas esta edição. Também queria revelar algo sobre o Ricardo Araújo Pereira, que os circunstantes não soubessem, ou de que não suspeitassem. Mas, enfim, vou por um instante alijar estes tonos de ser original, que às vezes é uma pesada cruz, para dizer o seguinte. Acho que ele, com o Gato Fedorento, foi uma boa coisa que nos aconteceu a todos. A combinação da graça com a subtileza, do humor com a cultura, de um certo requinte de atitude com o superior espírito de observação, de uma reserva elegante com o dom da palavra certeira e afiada, e com o desprendimento de quem, sendo ainda tão jovem, tem já a noção amadurecida da relatividade das coisas, é uma confluência de qualidades que só acontece de raro em raro, como certas conjunções astrais. Creio, aliás, que ele é a comprovação viva do velho ditado português de que mais vale ter graça do que ser engraçado. E não vai sendo pequena por aí a multidão dos engraçados a quem às vezes não podemos deixar de agradecer a visível vontade de nos divertir. Há no Ricardo um aspecto que muito particularmente eu admiro, o investimento pessoal na curiosidade intelectual e no saber, sem se deixar deslumbrar pelo chamado sucesso mediático. Esta sabedoria, que implica às vezes dar um passo atrás para 2 passos adiante, não está ao alcance de todos. Também reconheço nele o dom, que tem o seu quê de satânico, de ver dentro das palavras, como uma certa belimunda via dentro dos corpos. Advirto que isso pode ser uma espécie de maldição. Se o atributo for sistematicamente praticado, a páginas tantas não se tolera mais que o Padre Vieira. Dito isto, que é de justiça, veio o menos interessante, este escritor e este livro. Se já resisti à tentação, que pode ser fatal, de fazer humor ao lado do Ricardo Araújo Pereira, vou também resistir o mais possível à tentação de enunciar aqui a minha arte poética. Todos os autores acabam por ter a sua arte poética. Habitualmente serve para valorizar aquilo que sabem fazer e desprezar o que não sabem. Por exemplo, se um autor não sabe fazer diálogos, deprecia os diálogos. Se não sabe construir personagens, desvaloriza a personagem. Se não tem jeito para a metáfora, despreza as metáforas. Se não sabe contar histórias, rejeita as histórias. Se dá erros de gramática, de prosódia, de ortografia, enfim, por aí fora. Obviamente, em 30 anos de escrita, eu já teria a obrigação de reunir umas páginas de preceitos para uso alheio sobre a arte do romance ou do conto. Mas vou poupar-vos a essa enumeração compacta e exaustiva,
apenas para vos dizer que posso isolar 3 princípios que, salvo melhor opinião, têm sempre norteado as minhas coisas. Primeiro, nunca escrever como os outros andam para ir escrever. Segundo, nunca escrever o que os leitores esperam de mim. Terceiro, nunca lisonjear o gosto dominante. Se calhar isto é também uma incapacidade minha de acomodação, mas é assim que tenho estado e assim continuarei a estar. Advirto desde já que o meu próximo livro será completamente diferente deste. Agora, sobre propriamente o livro que se chama Socorrendo-se de um velho provérbio, Quando o Diabo Reza. É, parece-me, um romance rápido de ação, estruturado numa sequência de blocos muito breves, que assenta sobre 2 urdiduras, distintas e não contíguas, em torno da mesma presa. As personagens são 2 vadios, uma galdéria e 2 manas frustradas que acabam por ter aspirações semelhantes. Como é próprio da sua natureza, os vadios não trabalham, vivem de expedientes e têm uma noção algo frouxa da legalidade. Frequentam uma igreja manhosa e sofrem um fascínio desmedido pelas marcas. Quando julgam ter pela frente uma oportunidade para carne de gama alta e correntes de ouro maciço ao pescoço, isso dá-lhes que pensar. Não encontrarão os leitores neste livro, ou talvez encontrem, mas em moderadíssima escala, nem pistolas, nem polícias, nem assassinatos, nem incestos, nem pedofilia, nem delírios, nem matéria sanguinolenta e visceral, nem suicídios, nem derramamento de sangue, nem brutalidade. Enfim, aquela matéria a que os anglo-saxões chamam gore, e para que fornecem também uma qualificação afim, exploitation. Também o entrecho não se passa em Nova Iorque, mas em locais não identificáveis, embora reconhecíveis, de Lisboa. Talvez por uma reação do autor àquilo que é considerado óbvio e fácil, também a linguagem é amaciada. Não se trata da vida real, trata-se de literatura. Sempre fiz questão de separar cautelosamente as águas. Quando escreve sobre tropa, dificilmente a necessidade de verosimilhança suporta a omissão do vernáculo mais desabragado. Talvez pudesse dizer o mesmo das falas destes meus mariolas, mas eu preferi correr o risco da contenção da linguagem para que esse aspecto não fosse excessivamente marcante. Provavelmente, alguns reconhecerão aqui o eco de velhas histórias e de velhos mitos. Com razão. Encontrarão seguramente a relutância dos deuses, contumaz e muito irritante, em fazer a vontade aos humanos. Só 2 apontamentos mais. Um, para os meus leitores, dizendo que tenho por eles o apreço suficiente para não se explicar que, misturando enxofre, carvão e salitre em certas proporções, aquilo rebenta. Outra para os livreiros, e é de que uma tradição literária de 9 séculos não merece estar entulhada sob as montanhas de lixo que se acumulam atualmente à entrada das livrarias. Eu sei que é preciso ganhar a vida, mas neste ponto gostava de parar e não ser mais específico. Muito obrigado. Só queria talvez acreditar que me senti completamente desmascarado quando o Ricardo foi descobrir a origem daquelas epígrafes, não é? E agradeço muito a intervenção dele e enfim, este trabalho e esta atenção. Sinto muito grato e muito honrado por esta intervenção. Então, mais uma vez, obrigada, Ricardo, obrigada, Mário. Obrigada a todos vocês por terem vindo. Mário de Carvalho estará aqui disponível para assinar os livros que quiserem. Boa noite.